Hoje, é claro, é aquele vídeo de 5 motivos pelos quais vocês deveriam ler esse livro, dar uma chance a Filhos de Sangue e Osso. E hoje eu não quero muito enrolar, então vamos embora para esse vídeo. O motivo número 5 que eu coloquei aqui refere-se à questão da fantasia e também ao enredo. Eu sou assim, uma pessoa suspeita para falar de fantasias, mas se você está com saudade de fantasia ou quer também iniciar no mundo da fantasia, eu acho que esse livro aqui vai se encaixar super bem pelo fato de ele ser uma alta fantasia, então é uma fantasia que você vai gostar, tem um universo criado, tem vários momentos que são assim, muito criatividade dentro do desenvolvimento desse livro, da magia e tudo mais, ao mesmo tempo em que a história ela é muito simples, então ela tem uma base bastante clichê na ideia de jornada do herói, que é relacionada ao enredo. Então o enredo é uma jornada do herói, de certo ponto de vista seria algo muito simples, mas alguns complementos tornam essa história muito além dessa base, dessa jornada do herói simples, né? E para quem não sabe o básico do enredo, aqui a gente tem a questão de Orisha, que é um mundo, a gente tinha um povo com magia, e basicamente esse povo foi reprimido, perdeu-se a magia, e a gente tem esse governo ditatorial, nojento e tudo mais, que reprimiu e matou os magos, que são esse povo que tinham poderes, que tinham a expressão desses poderes, mas esses descendentes ficaram, e esses descendentes são um povo que continua sendo oprimido e que continua sofrendo. E basicamente a gente vai ter personagens aqui que por questões relacionadas a artefatos mágicos vão se ver em busca da volta da magia para esse mundo. Aqui atrás a gente até fala assim, eles mataram minha mãe, eles tomaram a nossa magia, eles tentaram nos enterrar, mas nós ressurgimos. Então é sobre isso, é sobre essa volta da magia, e por isso que se encaixa muito no clichê. Mas vocês vão ver que outros pontos relacionados a esse livro, como a abordagem, as metáforas que há nesse livro, tornam ele muito mais completo, muito além de um simples clichê. Poderia ser um simples clichê que trouxesse representatividade, eu vou falar de alguns outros pontos, mas basicamente ele foi muito além por trazer muitas metáforas e tornar um livro muito recheado de informações, de contextos, que eu acho que torna esse livro sensacional. Motivo número 4 que eu botei aqui é a questão da magia. Não sei vocês, eu também sou suspeito pra falar de magia porque eu amo universos e sistema de magia, eu sou assim, uma pessoa muito apaixonada por magias. Mas aqui a gente tem uma magia que eu consideraria até que simples, já que a gente tá falando de magia, que a gente tem pessoas, né, ali tem aquele povo, os magos, que a magia pode ser, por exemplo, mexer com as águas, então mareadores, tem a do fogo, tem a dos sonhos, tem alguns complementos, eu acho que até são, de certa forma, magias que a gente pode considerar quase que básica, mas eu gosto que a mitologia por trás, como ela traz, a criatividade que há em trazer uma mitologia relacionada em origem africana, com base em relação ao candomblé e as suas origens, né, da mitologia, das religiões e tudo mais, torna esse livro um contexto tão incrível, porque a gente tem os magos, na verdade, os antigos e tudo mais, eles têm todo um contexto que eles receberam esses poderes dos deuses, como eles estão ligados, de certa forma, aos deuses. Eu acho que esse sistema de magia ele acaba sendo muito criativo, desde que tem poderes que não são baseados só nos elementos, mas tem os elementos, tem outros poderes também relacionados à morte, tem o do câncer. Sim, gente, tem um poder chamado de câncer, e eu acho isso muito interessante, eu acho que ela foi muito criativa na criação do sistema de magia, e nesse retorno da magia também aos poucos, a gente vai ter bastante magia também nesse livro, apesar de ser um livro de retorno da magia, dessa jornada e tudo mais. Eu gosto demais desse sistema, né, de ela trazer uma mitologia que normalmente a gente não está acostumado, normalmente a gente não lê dentro do mundo do pop, do mundo que se destaca, e eu fico muito feliz que tenha trazido um pouco disso, e ela tem inclusive tirado como base realmente do candomblé aqui do Brasil. Então ela veio, estudou e teve essa ideia daqui do Brasil. Então isso é muito legal e torna o livro inclusive muito mais rico, que é o que eu tô falando, gente, esse livro é muito rico. O motivo número 3 é a questão dos personagens. Sim, gente, os personagens aqui são destaque para esse livro e que vão te convencer a gostar ou não gostar de um personagem, vai te convencer a ficar nesse livro. A gente tem personagem aqui para odiar, que tem um personagem que você fica, meu Deus, eu não aguento você. Tem uns personagens que podem gostar e não gostar ao mesmo tempo, uns que vão te deixar dúvida, uns que já vão chegar muito forte, né? Então a gente tem de fato, então, o Inan e a Amari, que são irmãos, e eles vêm da questão do mundo real, eles fazem parte desse mundo, desse ditador e tudo mais. Eles são filhos desse ditador. E a gente tem, por outro lado, os irmãos Tizain e Zélia. E, gente, eu gosto muito, primeiro, das relações como eles são irmãos. E desde que eles têm relações muito diferentes, eles também têm backgrounds, né, histórias que vêm com eles muito diferentes. Eu acho que a autora desenvolve muito bem cada personagem, desde sua personalidade a o que, de certa forma, molda eles. Então a Zélia é uma personagem, né, que sofreu muito, sofreu com a perda da mãe. Junto também o Tizain também faz parte disso, mas ele acaba sendo o irmão mais velho.
Zélio, tem que cuidar meio que da Zélia de certa forma. Isso molda as personalidades. A Mário e o Tizan sendo criados pelo esse ditador, como eles veem a magia como algo muito errado e odeiam a magia, e como tudo isso vai criando uma jornada muito incrível. Eu acho que tudo isso forma personagens muito bem desenvolvidos, apesar de que eu acho sim que existe um foco, talvez, pelo menos o Tizan, eu acho que ele tem um pouquinho menos de desenvolvimento em alguns aspectos, mas eu gosto disso, eu gosto que esses personagens são muito sim desenvolvidos com base nas suas criações, nas suas origens, e isso faz parte uma grande relevância para o enredo. Então, se você gosta de personagens que se destacam e que te conquistam ou te fazem odiá-los, a autora soube muito bem fazer isso, com a Zélia com uma personalidade muito forte, que você vai se interessar por ela, ou outros personagens que você vai ficar na dúvida e tudo mais. Então, acho que construção de personagem é o que não faltou nesse livro e que, gente, não pode faltar em nenhum livro. O motivo número 2 é a questão da narrativa, da escrita e dos capítulos. Eu gosto muito de como esses pontos vão moldar tanto a descrição, a funcionalidade dos personagens e o seu desenvolvimento, assim como o decorrer da narrativa vai ser muito interessante por causa de tudo isso. Em relação aos capítulos, gente, eu considero que são capítulos médios a curtos. Não tem nenhum capítulo que seja assim, muito longo. Eu sempre conseguia ler, por exemplo, nos sprints e terminava de boa, sempre certinho os capítulos, eu conseguia olhar e verificar que, tipo, tô quase acabando. Então, assim, sempre dava muito tempo. Isso eu acho que é um ponto positivo de ser capítulos mais médios e curtos que funcionam muito bem. Se você gosta dessa narrativa que você vai lendo e parece que tá fluindo por causa dos capítulos, certeza que vai funcionar para vocês. Em relação à escrita e à narrativa, a gente tem na narrativa e cada personagem vai ter o seu momento. Isso ajuda no desenvolvimento dos personagens, um pouquinho de variedade de cena, de percepção. Eu gosto muito de como isso acontece, funciona demais pra mim. E eu acho que, assim, por mais que eu sei que tem pessoas que não gostem dessa alternância de narrativa, no meu ponto de vista faz com que os personagens sejam muito mais desenvolvidos e tenham suas próprias características ditas por eles mesmos. Eu acho que isso dá um acréscimo à história e eu gosto demais em relação a isso. E a escrita da autora a gente não fala em nenhum momento. Ela soube descrever os cenários, você fica muito vivo dentro dessa história, é tudo muito rico, tudo muito gostoso de se ler. Eu acho também que é tudo muito rápido, na verdade, porque os cenários vão mudando, e tipo, eles vão mudando, sabe? E eu gosto muito disso também. Essa rapidez foi uma coisa dúbia que deixou na minha cabeça, eu tava gostando ou não, porque do nada eles estão aqui, do nada eles estão aqui, é tudo muito rápido, tudo muito fluido, mas isso também funciona pra criação desse cenário que você fica assim, muito vívido, cada momento, cada lugar. Eu gosto muito do tempo do candomblé também, é um destaque de cena que fica assim na sua mente, das coisas acontecendo. Então eu acho que por isso, gente, esse combo já começa a se finalizar aqui, de tudo se une em um único, assim, nessa história, nesse livro, que já fica tudo muito bom, mas a gente ainda vai pro último motivo que eu acho que, assim, completa tudo isso e fecha a costura e faz com que esse livro seja fenomenal. Chegamos ao motivo número 1 do porquê eu acho que vocês deveriam ler esse livro e por que fazem tanta diferença. E o motivo que eu coloquei aqui é a questão da representatividade e protagonismo. Eu, sem sombra de dúvida, sou uma pessoa que me importo muito com a representatividade, com os tipos de protagonismo, com a diversidade nos livros. Tenho gostado muito de me permitir ler livros mais diversos. E aqui a gente tem, como eu falei pra vocês, como ele tem toda uma base africana e tudo mais, todos os personagens desse livro são negros. E eu gosto de uma coisa, antes de também alongar essas questões aqui, eu gosto muito de uma frase que o Dan falou numa live, que quando você não descreve os personagens, eles são brancos, né? Ela falou isso em relação aos autores brancos, né, que fazem isso. E eu gosto muito que a autora constantemente fala sobre a cor dos personagens. Isso é muito bom, porque nós crescemos numa sociedade em que a gente lê livros, assiste filmes com personagens brancos. Então, se a gente não tem uma descrição que continua falando, é natural que a gente, de certa forma, embranqueça os personagens. Então eu gosto muito como ela consegue constantemente falar esses personagens sem ficar cansativo, e você continua vendo eles e percebe como todos eles são negros, e eu acho que isso é muito importante. Novamente, você percebe muito nas pessoas que leram esse livro, pessoas negras que se identificaram. A identificação é uma coisa muito importante, e por isso eu fico muito feliz que um livro com representatividade, com um protagonismo negro ganhe destaque na mídia, que vai ser aí uma série que eu tô assim doido pra que seja, quem sabe, não sei se eu posso comparar também, mas um Pantera 2 da vida, né, que traga muita representatividade, porque aqui a gente tem muita representatividade. Eu acho tudo muito bonito, a criação também, e eu acho que faz toda a diferença, porque você vê no olhar de pessoas negras como esse livro é tão importante de diversas formas. E falando dessa importância, de como vocês podem ver essa importância, eu queria recomendar aqui alguns vídeos para vocês verem. Vocês podem ver tanto antes de ler esse livro, porque alguns vão ser resenhas, a maioria, na verdade, só um que não é, ou vocês podem ver depois da leitura desse livro, que continua sendo enriquecedor e faz muita diferença. Alguns que eu me lembro aqui que eu vi depois foi o vídeo do Thales, do Leitor Enriquecido. Eu lembro de ver o vídeo do Murilo, do áudio literário. Eu também vi o vídeo do Igor Soares, que fez um
um vlog. Ficou maravilhoso, gente, de verdade, tá maravilhoso aquele vlog. Eu também vi alguns outros vídeos que eu não me lembro agora de quem foi. Ah, lembrei. A Maria do Impressões de Marias também fez um vídeo, gente, maravilhoso, sério, de verdade, tá muito bom o vídeo dela. Vou deixar na descrição sem sombra de dúvidas, porque eu acho que faz uma diferença quando a gente fala de representatividade. Igual quando eu leio livro com representatividade LGBT, principalmente, ou principalmente personagens gays, vocês veem que eu tô de um jeito assim mais animado, mais feliz por me sentir representado. E sem sombra de dúvidas, quando vocês assistirem esses vídeos, ou antes ou depois da leitura, vocês já vão ver parte do que esse livro traz, que ele propõe de certa forma e como é tão importante. E o último que eu quero recomendar também é a live que aconteceu no canal do Igor Soares da leitura coletiva. Sério, gente, tá fantástico. Você aprende muito mais, você escuta muito mais, você percebe coisas que tem nesse livro que você não percebeu na primeira leitura. Eu, pelo menos, aconteceu isso de ter coisas que eu não tinha percebido, a questão do cabelo eu não tinha entendido muito bem, na verdade, assim, eu tinha percebido, mas eu não tinha entendido como além ia essa questão do cabelo. Esses produtores, alguns falaram sobre isso. Na live tem muito conteúdo, assim, muita informação importante e que eu acho que faz muita diferença na hora de você terminar um livro e perceber que você pode se acrescentar mais depois de lê-lo, sabe? Então eu acho que esses produtores aí vão ter muita coisa a acrescentar pra vocês e eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo, porque como eu falo pra vocês, a representatividade também tá em outros pontos. Ela constrói muito a narrativa da dor que existe dentro desse livro, com as metáforas que existem dentro desse livro, que, nossa gente, enriquece demais a história. Poderia ser só um livro representativo, com personagens negros, dentro de uma fantasia de jornada do herói? Poderia, e tenho certeza que seria muito bom, mas eu acho que toda essa construção, você vê uma metáfora, você vê uma realidade que acontecia no passado, então uma realidade histórica, comparações históricas, mas você também vê uma realidade atual. Então você engrandece muito com esse livro, eu acho que tem muito a se engrandecer com esse livro. Tô ansiosíssimo para que venha aí um filme pela Disney. E eu acho que era isso que eu tinha pra fazer no vídeo de hoje, tentar convencer vocês a darem uma chance pra esse livro. Eu já vejo que tem muita gente querendo dar uma chance a esse livro. Tô muito feliz por isso, porque eu acho que é um livro muito bom pra quem gosta de fantasia, talvez pra quem não gosta, funcione também. E é aquele negócio, gente, não é nada muito complicado, mas também assim, você se acolhe, você se sente muito dentro desse livro, porque a autora soube fazer um excelente trabalho. A gente tem aqui, só para então citar a autora e falar sobre ela, Tomie Adeyemi, que sem sombra de dúvidas arrasou. Tô ansiosíssimo para ler o segundo livro, ansioso para o filme, que vai sair pela Disney, confirmadíssimo, a gente fica assim, hypado demais. E para finalizar esse vídeo, é claro, gente, comentem embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram, quantos vocês deram de estrelas, se vocês concordam com esses motivos. São motivos até que simples de certa forma, mas eu gosto como ele se constrói, como eu falei pra vocês, então comentem mais sobre isso, o que vocês acharam, comentem um outro motivo que você acha que tem nesse livro que eu de repente não comentei, vou ficar muito feliz de receber esses comentários, e também, gente, não se esqueçam, é claro, curtam aí esse vídeo, por favor, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, beijo pra vocês, tchau!